Pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo realmente esteja bem. Estamos aqui para fazer mais um momento de correção de atividade. Destacar mais uma vez que isso é um momento muito importante para que a gente possa concluir assim o nosso ciclo semanal, né? O material que vai, os vídeos explicativos, a atividade que vai baseada nesses vídeos, mas muitas vezes a gente não consegue responder todas as atividades. Muitas vezes a gente deixa alguma questão em branco, outras vezes a gente acaba fazendo, mas não tem convicção que fez certo ou não. Então é importante demais acompanharmos esse material também, esse vídeo que a gente propõe de correção. É momento muitas vezes onde a gente vai tirar nossas dúvidas e vai aprimorar o nosso aprendizado, tá bom? Então a gente pede mais uma vez que possamos apreciar esse vídeo também de correção para ver se a gente tira as dúvidas remanescentes, tá bom? Se mesmo assim as dúvidas continuarem, não hesitem, podem entrar em contato comigo para que a gente possa tentar explicar da melhor maneira possível, tá bom? Pois bem, pessoal, essa semana anterior nós tivemos um material, né, com outros tópicos do nosso primeiro bimestre, que é falando justamente a respeito de substâncias e misturas e de método de separação, tá bom? Ao longo da correção, a gente vai discutindo também a parte teórica, falando um pouquinho sobre o significado de cada termo desse e de que forma é que eles são utilizados de forma mais constante em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, tá ok? Então que todo mundo possa acompanhar atenciosamente a explicação e a correção das questões e eu estou à disposição, como eu falei, para tirar quaisquer dúvidas, tá certo? Vamos lá então? Veja só, então temos aí o nosso conteúdo, substâncias e misturas e métodos de separação. As primeiras partes são partes mais teóricas, né, para a gente entender, relembrar um pouquinho o que é que significa essa parte do nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então a primeira questão pergunta justamente assim: como podemos definir substâncias e misturas? Né? Então isso é uma parte introdutória, o significado de substâncias e o significado de misturas. Veja só, para poder chegar na primeira parte, né, dessa resposta aí, vamos fazer um resgate sobre alguns termos básicos, já que a gente está iniciando química esse ano, no primeiro ano do médio. Então veja só, a base da química é a matéria, né? A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, e a matéria é formada por diversos tipos de elementos. Os elementos químicos de forma isolada, praticamente eles não têm utilidade. Eles só vão ter utilidade na medida em que eles forem se unindo uns aos outros, e a partir daí eles vão tendo significado e presença no nosso dia a dia. Então o que é que acontece? Cada elemento solto na tabela periódica que a gente tem, praticamente 120 elementos, cada elemento daquele, isoladamente, ele não tem, como eu falei agora há pouco, praticamente nenhuma utilidade. Mas quando eles se unem uns aos outros, eles vão começar a formar coisas práticas do nosso dia a dia. Então quando a gente tem um elemento que é unido a outro ou a outros elementos, a gente diz que ali está formando uma substância, tá bom? Então substância é a união de dois ou mais elementos químicos que formam esses materiais tão importantes no nosso dia a dia. E as misturas, depois que a gente tem as substâncias formadas, quando a gente une duas ou mais substâncias, nós temos as misturas, tá certo? Então as substâncias seria a união de dois ou mais elementos e as misturas a união de duas ou mais substâncias, tá ok? Vamos lá, a segunda pergunta diz o seguinte: quais os tipos de substâncias? E explique-as resumidamente, né? Então, dentro das substâncias, os principais tipos são a substância simples e a substância composta. Não coloquei aqui, mas vou mencionar para vocês para a gente relembrar. Um exemplo de uma substância simples. Uma substância simples é uma substância formada por um único tipo de elemento, né? Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, é O2. Então, como toda a substância é formada pelo mesmo elemento, oxigênio, a gente tem o gás oxigênio como um exemplo de uma substância simples. Todos os gases, né? O gás nitrogênio também, N2. Então, como é formado por um único elemento, a gente tem um exemplo de substância simples. A camada de ozônio, né? Essa palavra ozônio é uma substância formada por três oxigênios, é O3. Então, ozônio é representado por O3. Ou seja, é uma substância porque é a união de dois ou mais átomos, só que esses átomos são iguais.
É o mesmo tipo de átomo que forma ozônio. São 3 átomos de oxigênio. Então a gente tem um exemplo de uma substância simples. Um grupo de substâncias, mas formado por um único tipo, né? Então a gente tem substâncias simples. Já a substância composta a gente deduz que são aquelas formadas por elementos, por átomos diferentes, como sal de cozinha, que cientificamente é chamado de cloreto de sódio. É um átomo de sódio, representado por Na, e um átomo de cloro, representado por Cl. Então nós temos uma substância, que é a união de 2 átomos ou mais, e esses átomos são diferentes. Então a gente tem substância composta. A molécula da água também, né? Então a gente tem H2O. Então dentro de H2O a gente tem hidrogênio e tem oxigênio. Então é uma substância e nesse caso ela é composta por conta que ela é formada por elementos diferentes, tá bom? Então a diferença prática é essa: substância simples, 2 ou mais elementos iguais que se unem, e a substância composta, 2 ou mais elementos diferentes que se unem formando a substância. Tá ok? Terceira questão. Quais os tipos de misturas e explique-as resumidamente. Como a gente falou agora há pouco sobre os tipos de substâncias, vamos relembrar aqui sobre os tipos de misturas. As misturas, que no caso já é a união de 2 ou mais substâncias juntas, o que é que pode acontecer? Elas podem acontecer de 2 maneiras. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos lá para um exemplo de cada um. O que seria o primeiro tipo? As misturas homogêneas. As misturas homogêneas é quando a gente une 2 ou mais substâncias e uma dissolve a outra. Você não consegue ver a separação entre elas. Por exemplo, num pouco de água, a gente colocar numa certa quantidade de água, a gente colocar um pouco de sal ou um pouco de açúcar. Então, colocando um pouco de açúcar numa certa quantidade de água, a gente vai mexer e o açúcar vai dissolver na água. Não vai para ver depois onde é que está a água e onde é que está açúcar, porque o açúcar foi dissolvido na água. Então isso aí seria um tipo de mistura homogênea, que uma dissolve a outra e você não consegue ver a separação. Um exemplo de mistura heterogênea, quando não dissolve. Numa quantidade de água você coloca uma quantidade de areia, por exemplo. Então você coloca uma quantidade de areia numa certa quantidade de água e aí você, por mais que você tente, você não vai conseguir dissolver a areia na água. Então elas não conseguem se misturar, não consegue dissolver a areia na água, é uma mistura heterogênea, tá bom? Então os 2 tipos de misturas principais são esses: homogênea, quando uma coisa consegue dissolver na outra, exemplo que a gente falou, água e açúcar, água e sal, e mistura heterogênea, quando uma não consegue dissolver a outra, água e areia, água e óleo, né? Água e pedras. Então a gente tem vários exemplos que um não consegue dissolver o outro, por isso são chamados de misturas heterogêneas, tá certo? Vamos para lá. Pronto, pessoal, praticamente nessa parte de substâncias e misturas, né, no primeiro tópico aí, era para a gente ver essas definições, né? O significado de substância, quais os principais tipos de substância, o significado de mistura, quais são os principais tipos de misturas também. Agora a gente vai começar a debater sobre o segundo momento, né? A segunda parte desse conteúdo, que é justamente os métodos de separação. As misturas existem, e as misturas homogêneas ou heterogêneas, elas também dispõem de métodos, de formas de você conseguir fazer a separação novamente. Por exemplo, a gente falou agora há pouco do sal que dissolveu na água. E tem como separar novamente? Tem. É um processo mais rebuscado, mas tem como fazer essa separação. Separação de misturas homogêneas é bem mais complicado, né, do que separação de misturas homogêneas. Do que misturas heterogêneas, desculpe. Quando um dissolve no outro, para você conseguir separar de novo, é um tanto mais trabalhoso. Mas quando um não dissolve no outro, há técnicas que são técnicas mais simples de você conseguir fazer essa separação novamente, tá bom? Então o que a gente vai debater a partir da quarta questão vai ser justamente essa questão dos métodos de separação e também algumas coisas sobre como identificar a mistura, como identificar a substância, questões do tipo de múltipla escolha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessa quarta questão diz assim: determina a alternativa correta. Aí o enunciado é: em um mesmo recipiente foram colocados, olha só, óleo, gelo e água, tá bom? Tinha lá um recipiente, aqui está a ilustração dele, veja,
Aqui no recipiente tem óleo, representado por essa cor amarela, o gelo, né, essa pedrinha aqui sólida, representado por a cor branca, e a parte de baixo, a água, né, que ela é transparente. Então o que é que acontece aqui nessa ilustração? Ele pergunta o seguinte: nesse sistema, quer dizer, nessa mistura de substâncias aqui, onde eu tenho gelo, óleo e água, ele quer saber sobre as fases e sobre as substâncias. Vamos tentar relembrar essa diferença. Fases, pessoal, é cada visão de elemento que eu tenho ao observar um sistema. Por exemplo, olhando para esse desenho aqui, o que é que eu consigo diferenciar visualmente? Cada coisa que eu conseguir diferenciar visualmente, eu digo que é uma fase. E a substância é a composição dela. Se ela estiver composta pelos mesmos elementos, então ela vai ser a mesma substância, mesmo que ela esteja em estado físico diferente, tá bom? Agora, se ela for composta por elementos diferentes, a gente vai ter outra substância, tá bom? Então, como saber as fases? Olhando, e a quantidade de coisas separadas que tiver uma da outra, a gente conta como uma fase, tá bom? E substância? Substância é a composição de cada coisa daquela que está formando o sistema, tá bom? Então vamos olhar aqui quantas são as fases, quantas coisas diferentes dá para ver. Se eu tenho água, óleo e gelo, dá para ver o óleo separado da água? Dá. Então já são duas fases. Dá para ver o gelo separado da água e separado do óleo também? Dá também. Então no caso a gente está vendo separadamente. Dá para observar o gelo num canto, o óleo em outro e a água em outro. Então eu tenho três coisas visualmente que eu consigo separar. Então se eu tenho essas três coisas visuais que eu consigo separar, eu digo que são três fases. Então se são três fases, só vai poder ser a letra A ou letra C, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão das substâncias que ele fala. Veja só, letra C, né? Ele diz aqui, a gente tem três fases, né? Mas aqui a letra A diz três fases e três substâncias. Vamos olhar. Água, o que forma a água é diferente do que forma o óleo. Já são duas substâncias. Mas a mesma coisa que forma os mesmos componentes da água são do gelo também. Então água e gelo são duas fases, mas é a mesma substância, é uma substância só. Então a gente tem três fases e duas substâncias. Qual alternativa fala em três fases e duas substâncias? A letra A não, a letra C também não, mas dá uma olhadinha na letra D. Duas substâncias, água e gelo é uma substância só e óleo é outra substância. Então a gente tem duas substâncias equilibradas, ou seja, no mesmo ambiente que três fases. Exatamente, o óleo é uma fase, o gelo é outra e a água é outra. Então eu tenho nesse recipiente duas substâncias. Água e gelo é uma substância só, óleo é outra. Então são duas substâncias. Por que três fases? Porque eu consigo ver a separação visual de cada coisa. O óleo eu vejo em um canto, o gelo em outro e a água em outro, tá bom? Então a alternativa certa, letra D. São duas substâncias e três fases, ok? Vamos lá, vamos seguir. Questão 5. Constitui exemplo de um sistema bifásico com um componente. Como assim bifásico? Que tem duas fases. E por que um componente? Formado pela mesma substância, tá bom? Então ele tem duas fases, quer dizer que eu consigo ver duas coisas visualmente separadas, só que essas duas coisas representam a mesma substância. Elas são formadas pelo mesmo componente, tá bom? Podem estar em estado físico diferente. Vamos olhar aqui a opção A, álcool hidratado, álcool e água. Não, aí não é um componente só, são dois componentes, né? Letra B, água e cubos de gelo, água e uns pedacinhos de gelo dentro. Então, se eu tenho água e pedras de gelo, dá para ver as pedras de gelo num canto e a água em outro. Então, é bifásico, dá para ver duas separações visuais. Mas os componentes, quem compõe a água é a mesma coisa de quem compõe o gelo, né? Então, a gente tem aí, no caso, duas fases, mas um único componente. Então, certamente vai ser a letra B. Mas vamos só dar uma conferida nas outras letras. Água salgada, água e sal, são dois componentes. Óleo grafitado, também mais de um componente, fala em óleo, fala em grafite. Ar liquefeito, também vários componentes que estão presentes no ar. Então, letra B. Água e gelo são duas fases, porque dá para ver a água num canto e o gelo no outro.
mas eles são formados pelo mesmo componente, que é H2O, tá bom? A água no estado líquido, a água no estado sólido. Duas diferenciações visuais, mais um único componente, letra B. Dá uma olhadinha aqui na sexta questão. Diz assim: em um sistema fechado que contém água líquida, vamos imaginar, o sistema tem água líquida, certo? Tem cloreto de sódio dissolvido, ou seja, sal. Sal de cozinha foi colocado nessa água e dissolveu, dissolvido. Tem cloreto de sódio não dissolvido, então foi colocado sal em quantidade, né? Teve uma parte que dissolveu, outra parte não dissolveu. Se não dissolveu, eu consigo ver, viu? O que não está dissolvido, eu consigo ver. 2 cubos de gelo, consigo ver também o gelo lá. E os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água. Então, o gás nitrogênio e o oxigênio não dissolvido. Quando ele falar não dissolvido, é que a gente vai conseguir ver essa separação visualmente. Outra dica, pessoal, lembrando, toda vez que eu tiver 2 ou mais gases juntos, eles vão formar uma mistura homogênea entre eles, tá bom? Então, nitrogênio junto com oxigênio, um se une ao outro. Não dá para ver, não tem como a gente ver a diferença do nitrogênio em um canto e do oxigênio no outro. Isso acontece entre os gases, certo? Então, nitrogênio e oxigênio, se eles estão no mesmo recipiente, a gente considera que entre eles dois é uma fase só. Agora vamos olhar as fases, viu? Vamos olhar aqui o que é que se mistura. O que se misturar a gente conta como uma fase só. Olha só. Água líquida, sal dissolvido. Então, água líquida e sal dissolvido é uma fase, né? Porque dissolveu, não consegue ver a separação. É uma fase só por enquanto. Aí eu coloco sal não dissolvido. Como não está dissolvido, eu consigo ver. Então já é outra fase, 2 fases. 2 cubos de gelo. Eu consigo ver as pedrinhas de gelo lá também, dentro da água que tem sal. 3 fases. Gás nitrogênio e oxigênio não dissolvido. Entre eles são uma mistura homogênea. Só que está dizendo que ele não está dissolvido, então eu vou conseguir detectar o gás presente também, com algumas bolinhas que são formadas, certo? Então são 4. A gente tem 4 fases aí, né? Então se são 4 fases, 4 diferenciações visuais, só vai ser aqui a letra A ou C, que está falando de 4 fases. Agora a gente tem que olhar os componentes. Os componentes são as substâncias que estão presentes aqui. Vamos lá? A água é uma, que é H2O. Cloreto de sódio é outra, que é sal de cozinha, né? Depois, aí você fala, e cubos de gelo? Não, gelo é a mesma composição da água, então não entra como outro componente, não. Então até agora a gente tem a água, tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e nós temos os gases também, né? Os gases, o gás nitrogênio e o gás oxigênio, né? No caso a gente tem opção A, 4 fases, 4 percepções distintas na nossa visão e 4 substâncias que formam esse sistema, tá bom? Tem muito cuidado. Para saber as fases, aquilo que você consegue ver a separação que não foi dissolvido, você conta como uma fase. E os componentes é o que forma aquela substância. Por exemplo, água e gelo são 2 fases, mas é um componente só. Ou seja, a mesma substância, só que está em estado físico diferente. Tá bom? Ok? Então, letra A nessa sexta questão. Vamos dar uma olhadinha aqui na sétima. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Veja só, pessoal, quando ele falar assim, ó, vamos imaginar. Eu tenho um recipiente com água, aí coloquei recipiente com água. Aí coloquei excesso de água, né? Tinha água, eu coloquei mais água depois, mas eu tenho muita água. Aí eu coloquei sal de cozinha. O sal dissolve na água? Dissolve. Então, se dissolve, já é uma fase só, né? Por enquanto, a água e sal é uma fase só. A areia dissolve na água? Não. Então, água, sal e areia são 2 fases por enquanto. São 3 componentes, mais 2 fases, porque eu só consigo ver o sal foi dissolvido na água, mas a areia não foi. Dá para ver a separação da areia lá na água salgada, tá bom? E açúcar? O açúcar também dissolve na água. Então, água, sal e açúcar, tanto o sal quanto o açúcar dissolvem na água. Então, a gente tem 3 componentes, uma fase só. Quando eu coloquei areia, passou a ter mais um componente e mais uma fase, porque a areia não dissolve. Então, a gente tem 2, nós temos aí 2 fases, né? A gente tem
duas fases. Se é duas fases, é bifásico, né? Bi, dois, e fásico. Duas fases, bifásico. E heterogêneo por conta da areia. A areia não dissolveu na água. As outras cores dissolveram, mas a areia não dissolveu. E para ser homogêneo, tudo tem que dissolver. Se tiver uma substância só que não dissolva, ela vai ser classificada como heterogênea, tá bom? Então nós temos aí, ó, bifásico, heterogêneo, letra D. É bifásico, dá para ver a areia lá na água com sal e açúcar, né? Água, sal e açúcar não dá para ver separação, mas quando eu coloco a areia dá para ver outra fase. Então a gente tem duas fases e é heterogêneo, justamente porque a areia não consegue dissolver na água. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Dá uma olhadinha na nossa oitava questão. Isso aqui é mais rápido. A gente agora está falando de métodos de separação, né? Método de separação é como numa mistura homogênea ou heterogênea, o que a gente pode fazer, qual é o procedimento que pode ser adotado para que você consiga separar os componentes novamente, tá bom? Então, na oitava questão diz assim: um dos estados brasileiros produtores de cloreto de sódio, sal de cozinha, é o Rio Grande do Norte. Nas salinas, o processo físico que separa a água do sal é. Então, nas salinas, veja só, as salinas, o que seria isso? Pega aquela água salobra, né? E deixa exposta ao tempo, né? Onde vai bater o calor, a temperatura ambiente e o sol. Então, isso é um processo que vai acontecer de forma natural, não um processo artificial, tá bom? De acordo com o enunciado da questão, a água salgada espera a temperatura quente do ambiente, o sol, né? Impactar nessa água, nessa salina aí, para poder a parte do líquido evaporar e ficar só a parte do sal. Então a gente tem a alternativa D, chamada de evaporação, tá bom? Evaporação, que é justamente fazer de forma natural a separação da parte líquida da parte sólida, que é o sal, ficando só o sal, tá certo? Dá uma olhadinha na nossa próxima questão. Nona questão diz assim: qual dos métodos de separação a seguir baseia-se na diferença de densidades? Como assim diferença de densidades? A sensação que uma coisa é mais pesada do que a outra, tá bom? Então, decantação, o que seria decantação? Decantação é quando você tem uma água que está suja, por exemplo, ou que está com várias impurezas, e aí ela está lá, como a gente fala aqui no Nordeste, bardeada, né? E aí você vai esperar a água decantar, que significa assentar, a parte da sujeira se depositar no fundo do recipiente para poder ver essa separação. Destilação fracionada, que é a opção B, ela é um processo para você separar dois líquidos com um ponto de ebulição muito próximo, por exemplo, água e álcool, né? Então você utiliza o processo de destilação fracionada para fazer essa separação, certo? Peneiração. Peneiração é quando você está utilizando, né, através desse processo aí, separar entre sólidos pedaços maiores de pedaços menores. Os pedaços menores vão passar pela peneira e os maiores não vão passar. Então é para separar mais dois sólidos aí. Cristalização, né? Cristalização é um processo utilizado muito nessa questão de que aparece em cavernas e aparece também em geleiras, né? Ficam aquelas partes cristalizadas do gelo, né? Ou se não em cavernas também, que aí demora um processo mais lento, tá bom? E sublimação, a gente já sabe, né? Que é para fazer a mudança do estado sólido direto para o gasoso, ou vice-versa. Então, desses aí, o que se baseia na diferença de densidade é a opção A, decantação. Por quê? A densidade significa deixar esperar, né? Então, se você tem uma água suja, se você deixa esperar, a parte da sujeira, que é mais pesada, mais densa, vai para baixo, e a parte mais leve, né, que não tem a sujeira, vai ficar na parte de cima, tá bom? Então, isso é um método de separação entre líquido e sólido, principalmente. Dá uma olhadinha, pronto. Décima questão. Na décima questão, a gente tem o seguinte: uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é retirada das penas das aves por um processo chamado de... Ou seja, tem as aves que ficam sujas de óleo, então eles utilizam limalha de ferro para fazer a limpeza das aves, né? Veja, limalha de ferro, pessoal, como é que eu posso fazer a separação com essa limalha de ferro? Essa é colocada a limalha de ferro
Então eu vou fazer o quê? Decantação a gente falou que não é, né? Peneiração a gente também falou, que é para separar grãos maiores de menores. Sublimação também não. Centrifugação seria um aquecimento. E separação magnética é justamente isso. Separação magnética é um tipo de ímã que ele vai passar no ambiente e aquilo que for magnetizável, né? Se tiver magnetismo nele, vai ser atraído pelo ímã. E aquilo que não tiver vai ficar separado. Então, como é utilizado limalha de ferro, vai utilizar também a separação magnética que vai atrair essa limalha de ferro, puxar para o ímã, e aquele que não for com ímã não vai ser atraído, tá bom? Então, opção letra E. E aqui a nossa última questão diz assim, pessoal, olha só. Tem um esquemazinho aqui, ó, que estou mostrando a vocês, que diz assim. A seguir está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente. Olha, tem aqui o fluxograma mostrando bem direitinho o que aconteceu. Primeiro nós temos essa mistura, veja, azeite mais água e açúcar. Diz aqui que o açúcar estava dissolvido, né? Açúcar totalmente dissolvido. O que é que acontece? Quando eu coloquei o azeite, a água e açúcar, que misturei tudo, o açúcar dissolveu na água. Mas fica a dúvida, o azeite será que dissolveu? Não, o azeite não dissolveu. Então o primeiro processo foi o quê? Quando eu coloquei azeite, água e açúcar, que a água, né, que o açúcar dissolveu na água, eu fiquei de um lado, a água e açúcar, sem perceber a separação entre elas, mas consegui ver ainda a separação do azeite. Né? Dá para ver o azeite separado da água que estava, o açúcar dissolvido na água e o azeite não estava separado. Tá bom? Então o primeiro procedimento seria o quê? O primeiro procedimento seria a decantação. Açúcar dissolveu na água, mas está o óleo lá. Quando eu esperar um pouquinho, o óleo, que ele é mais denso, ele vai ficar na parte mais de cima, né? E aquela parte de baixo vai estar a água e açúcar, um dissolvido no outro, né? O açúcar está dissolvido dentro da água. Então o primeiro procedimento seria a decantação, né? Então quando você faz a decantação, você já vê a separação do azeite num canto e água que tem açúcar dissolvido em outro. Então, opção C e D, isso é respectivamente uma das duas, né? Mas para separar água e açúcar, eu vou usar um processo chamado de destilação. O que seria a destilação? Açúcar, tanto açúcar quanto sal, por exemplo, está dissolvido na água. Nesse caso aqui é o açúcar, está dissolvido na água, né? Então o processo natural não vai resolver. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um aquecimento num ambiente fechado. Quando você fizer o aquecimento num ambiente fechado, o açúcar vai ficar na parte de baixo, né? E a parte da água ela vai, como a gente fala, evaporar. No caso aí vai sofrer a vaporização, né? O vapor de água vai subir. Quando chega numa parte mais alta, recebe um compartimento que é chamado de condensador. Ele vai resfriar aquele vapor e aquele vapor vai transformar em água de novo no estado líquido, tá bom? Isso é chamado de destilação. Então os processos são, respectivamente, primeiro, decantação para separar o óleo e depois destilação para separar açúcar da água, tá bom? Então, opção letra C, tá ok? Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha no vídeo novamente, na correção, tá bom? E se mesmo assim as dúvidas persistirem, pessoal, não hesite, entre em contato que a gente vai procurar explicar melhor, tá bom? Mas aprecie o material, acompanhe, porque como eu falei no início, nas correções é geralmente onde a gente aprende mais, porque é onde tem a oportunidade de tirar mais as dúvidas, tá bom? Um abraço, valeu e até a próxima aula.